Fala galera, Bruno Duarte aqui na área e para vocês que assistiram ao podcast, tem uma noção do que eu estou fazendo aqui. Quem não assistiu, volta lá que vocês vão entender melhor. Mas eu vou explicar ao longo desse dia para o pessoal que ainda perdeu esse nosso podcast, esse episódio sensacional. Kathleen, explica pra gente o que eu estou fazendo aqui. Bom, o Bruno vai começar um acompanhamento comigo aqui na Clínica Ômega, onde a gente vai entender quais são os principais objetivos do Bruno para com o atendimento nutricional. A gente vai fazer uma avaliação da bioimpedância tetrapolar, que é o método de avaliação de composição corporal que a gente utiliza aqui na clínica. A gente vai mostrar para vocês como funciona essa bioimpedância, e a gente vai fazer um acompanhamento semanal do Bruno até os retornos que ele for fazer presencial, para a gente garantir que ele chegue no resultado. Maravilha, e essa primeira consulta então vai ser bioimpedância, você vai fazer uma anamnese. Exato. Tem mais alguma coisa que eu vou fazer? A gente provavelmente vai solicitar exames, vamos entender a necessidade disso no momento da anamnese, vamos fazer toda a anamnese, a avaliação na bioimpedância e traçar ali os objetivos de curto, médio e longo prazo. Maravilha, então fica ligado aí que eu vou mostrar um pouquinho como que vai ser essa consulta e esse dia nosso aqui hoje, beleza? Então, se liga aí. Bom, galera, acabei de fazer a bioimpedância, vocês não estão enxergando nada aqui, mas daqui a pouco eu vou apagar a luz e a Kathleen vai explicar passo a passo do que aconteceu comigo agora, tá bom? Então, fica ligado aí, já eu volto com a tela apagada para vocês, beleza? Fui! Bom, pessoal, Kathleen, explica pra gente o que aconteceu nessa bioimpedância que eu acabei de fazer. Bom, vamos lá, a gente vai olhar cada biomarcador de saúde, não de forma isolada, a gente vai olhar isoladamente e depois complementar um com o outro, que isso faz toda a diferença para avaliar estado nutricional e composição corporal. Então a gente vai começar olhando para o percentual de gordura corporal do Bruno, e é bem intuitivo, né? Se não tá verde, não tá legal, se tá vermelho, tá um pouco ruim. Então o Bruno, ele tá com 33% de gordura corporal, o que a gente já classifica como alto, muito alto. Então ele já passou ali de 2 desvios padrões. O que seria desvio padrão, né? A gente tem a faixa verde como sendo o nosso ideal ali, o considerado saudável. Qualquer coisa acima ou abaixo disso, a gente precisa avaliar para entender se faz sentido. E aí o amarelo já é um desvio padrão, o laranja já é um segundo desvio padrão e o vermelho é o terceiro desvio padrão. Para o Bruno, considerando a altura dele, o sexo, o peso e toda a especificidade da pessoa, 33% já é um percentual de gordura alto. Eu vou mostrar para vocês um parâmetro para vocês terem ideia do que é alto e do que é baixo, do que é mais ou menos alto. Então a gente tem essas informações que vão nortear a nossa análise. Vejam, o Bruno tá no desvio padrão, no terceiro desvio padrão, já na classificação vermelha de uma gordura super alta, então para ele entre 30% e 50% de gordura corporal no corpo já é muito alto, e o que a gente consideraria saudável para o Bruno é entre 22% e 25%. Isso difere para cada pessoa. Então, se outra pessoa com outras características vier aqui e fizer uma bioimpedância, pode ser que 22 e 25 já seja considerado uma gordura acima da média, mas para o Bruno, entre 22 e 25 é considerado uma gordura corporal saudável, equilibrada. Abaixo disso, a gente já está olhando ali para uma questão estética. Aí precisa avaliar se não é uma questão de desnutrição ou se a gente está falando de um atleta ou de uma pessoa propositalmente com percentual de gordura corporal baixo, com uma musculatura bem marcada. Eu vou tirar aqui para a gente conseguir ver os outros agora.
Agora a gente vai olhar para hidratação geral. A gente tem duas formas de avaliar a hidratação nessa bioimpedância datapolar da clínica ômega, que é a hidratação geral e a hidratação intra e extracelular, que é a disposição dessa água dentro do corpo, como que ela está dividida. Primeiro a gente vai olhar para quantos litros de água o paciente tem no corpo. Então ele tem 46 litros de água, isso representa 49% da água total do corpo, de quanto ele tem de água no corpo. E esse gráfico, diferente do gráfico da percentual de gordura, ele não traz o percentual de água aqui intuitivamente. Está me dizendo mais ou menos o grau. O que ele está dizendo para mim? Se o Bruno estiver dentro da faixa verde, se o ponteiro estiver dentro da faixa verde das limitações, ele está com uma hidratação próxima do que seria o adequado, considerando as características dele. Aqui o Bruno, ele está dentro do limite verde, porém ele está com um ponteiro mais para a esquerda, dizendo que ele tem muita pouca água dentro do corpo, né? Muita água fora. Isso sozinho a gente pode interpretar como uma retenção de líquido. Então, tem pouca água dentro da célula. A gente vai olhar lá na hidratação intra e extracelular para ver se esse desbalanço ele faz sentido de fato. Mas olhando só para o gráfico de hidratação geral, eu vejo que o Bruno precisa melhorar a hidratação, tomar mais água. A gente precisa analisar também o consumo de alimentos ricos em sódio, tudo isso porque pode causar um desbalanço eletrolítico ali. A hidratação é o biomarcador mais importante, uma vez que nós não temos uma hidratação adequada, a gente não tem um bom funcionamento celular, consequentemente a gente tem uma taxa metabólica basal prejudicada, a gente tem menos desempenho no exercício e o resultado disso é menos resultado ou nenhum resultado. Hidratação é o mais importante de todos. Na hidratação intra e extracelular, como eu disse para vocês, a gente vai entender quanta água tem dentro da célula, quanta água tem fora dela. No gráfico anterior eu mostrei a quantidade de litros de água que o Bruno tem no corpo. E aqui também é bem intuitivo. A gente tem um desenho de uma célula indicando a quantidade de água que a gente tem dentro e aqui indicando a quantidade de água que a gente tem fora. Então o Bruno está com 59% da água dentro da célula, 40% da água fora da célula. Aqui a gente vê que o Bruno ele está com uma quantidade de água muito próximo do que seria o ideal segundo o biomarcador. Então a gente gostaria de 60% da água dentro da célula para ela fazer as funções normais e 40% da água fora da célula para a gente não ter uma retenção de líquido. Contudo, embora o Bruno ele tenha que ajustar a quantidade de água, a gente tenha que ajustar todo o contexto de alimentação e essa informação pareça estar mais próximo do adequado para o Bruno, ele tem um bom balanço eletrolítico, mas olhando lá para a hidratação geral, a gente vê que precisa de fato ajustar a água. Dentro, a divisão, ela está balanceada, mas o corpo não está bem hidratado de forma geral. Um gráfico pode conversar com o outro, seria o ideal, mas eles podem ser diferentes e aí a gente entende de fato, a gente está falando de uma retenção, a gente está falando de uma desidratação, a gente está falando de um estado nutricional que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado. A hidratação intra e extracelular, ela fala muito de estado nutricional, então a gente entende se esse gráfico faz sentido com o gráfico de hidratação geral. Mas basicamente aqui para o Bruno a gente vai ajustar a quantidade de água. Agora o gráfico preferido do paciente e meu, que é a relação músculo-gordura. A gente quer saber quantos quilos de músculo o Bruno tem para cada quilo de gordura do corpo dele. Então a gente quer que tenha uma relação músculo-gordura proporcional ou músculo maior do que a gordura para a gente ter uma boa composição corporal e, consequentemente, um bom resultado. O Bruno tem 1 kg de músculo para cada 1 kg de gordura. É uma composição corporal ok, mas se a gente está falando de um objetivo estético, onde a gente quer ver essa musculatura a olho nu, a gente precisa mudar
essa proporcionalidade. A gente precisa aumentar a massa muscular para que ela seja aparente e diminuir o percentual de gordura corporal. Então, a gente precisa aumentar aqui. Eu gostaria que o Bruno tivesse com 1.400, 1,5, para que a gente começasse a ver essa musculatura desenvolvida a olho nu. Então, é um equilíbrio ok, mas a gente precisa melhorar muito, até porque à medida que a gente aumenta a musculatura, a gente diminui o percentual de gordura corporal, que é muito necessário, tá? E aí, por último, a gente vai olhar para o ângulo de fase. E aqui a gente tem uma situação que acontece, às vezes, no consultório. O ângulo de fase, ele é um biomarcador que fala pra gente qual é a qualidade da célula do paciente. Se essa célula está se replicando bem, se ela está fazendo as funções normais, se ela está novinha, se a célula ela corresponde à idade biológica do paciente. Mas vejam, a bioimpedância é uma forma de avaliação que utiliza uma corrente elétrica, né? uma corrente mesmo de energia para poder fazer a medição de todas essas informações. E um bloqueador de eletricidade é a gordura. A gordura, ela bloqueia a eletricidade. Então, quanto maior o percentual de gordura corporal, mais difícil vai ser da corrente conseguir passar de forma efetiva para medir a qualidade da célula. Então, muito frequentemente, o paciente que está numa condição de sobrepeso ou obesidade, ou percentual de gordura muito alto, ele vem fazer a avaliação na clínica, e aí parece, como deu aqui do Bruno, que a saúde celular dele está muito boa, porque ele é um homem de 36 anos que parece corresponder como um cara de 34 anos. Isso é real? Não, porque se eu olhar o percentual de gordura corporal dele, ele está com um percentual de gordura alto, e isso prejudica muito a saúde das nossas células. Então, era para ele estar com uma saúde celular muito maior do que a saúde biológica, de fato, né? A idade biológica dele. Então, à medida que a gente for perdendo gordura e a gente for fazendo a bioimpedância e a corrente conseguir passar de forma efetiva, a gente vai ver esse ponteiro caindo, ou seja, a idade celular dele aumentando muito significativamente quando comparada à idade biológica, e a gente vai ter a real noção da saúde da célula do Bruno. Porque à medida que a gente tem um menor percentual de gordura, a corrente consegue passar e consegue fazer essa análise. Então, quando a gente tem um prejuízo da interpretação desse gráfico, significa que a gordura corporal está autossuficiente para prejudicar a saúde das células. Bom, voltamos da bioimpedância. Ela deu uma excelente explicação para vocês, mas eu tenho uma dúvida, Kelly. Sim. Eu tenho uma massa magra, ok, né? Só que eu tenho sobrepeso. Por quê? É uma pergunta interessante, porque normalmente quando a gente vê um percentual de gordura muito alto, está sempre associado a uma massa magra muito baixa. O que, quando o médico está fazendo essa avaliação, pode diagnosticar como uma obesidade sarcopênica, por exemplo. Não é o caso do Bruno. O Bruno tem um percentual de gordura muito alto, o que, consequentemente, poderia levar a uma massa magra muito baixa, e não é o caso dele, ele tem até uma proporção balanceada, mas existe uma especificidade no caso do Bruno. O Bruno é um paciente com diabetes do lado, e ele faz uso da insulina. Sim. A insulina é um hormônio anabólico. Então, à medida que o Bruno, se ele não tiver num contexto de dieta associada a treino, para não deixar esse percentual de gordura aumentar tanto, se ele tá usando a insulina e ele treina, a insulina está agindo como um hormônio anabólico, como eu disse. Então, ele está ganhando gordura, mas ele também está ajudando no ganho de massa magra. Isso não é uma recomendação, pelo amor de Deus. A gente está aqui tentando corrigir essa composição corporal, mas explicando para ele que o fato dele estar sob o uso de um hormônio anabólico, ele treina, ele pratica atividade física, não uma, duas, vai contribuir para o ganho de massa muscular também. Então é como se ele estivesse num booking, onde na fase de off do fisiculturista, por exemplo, ele está com bastante gordura corporal, mas ele também está construindo massa muscular. Então é como se ele estivesse num booking assim, né?
sem acompanhamento nutricional. Então, a estratégia que a gente vai utilizar vai ser focar, obviamente, na perda de gordura. Isso associado ao treino, a gente preserva essa massa muscular e aí a gente consegue, então, começar a ver o resultado vindo, né? Então, o percentual de gordura diminuindo, o músculo começando a aparecer, o corpo ganhando a forma de uma pessoa que pratica, de fato, atividade física. Maravilha. Então, ela vai montar agora, você vai montar a minha dieta bonitinho, balanceadinho. Sim. E depois eu volto para falar o que eu vou comer, beleza? Vai ter, acho que M&M's, vai ter uns docinhos gostosos aí. Mas fica ligado. Bom, Kathleen, dieta feita, Dieta certo? Certo. Cheio de doces, de M&M's, de churrascaria, certo? Só coisa boa, Só né? açúcar e pão. Mentira, tá, gente? Mentira. Dietinha balanceada, com suplementação. Conta só um pouquinho pra gente do que você colocou nessa minha dieta e quais os próximos passos. Boa. Bom, o Bruno tem uma rotina muito corrida, muito diferente. Ele não tem ali algo parecido de segunda a sexta, principalmente final de semana também. Não é muito horário comercial, ó, Não né? é. E aí ele tem atividades distintas que demandam ali uma dieta específica, mas a gente precisa começar, né? Não dá pra fazer tudo, eu quero tudo do jeitinho. Mudar do dia pra noite, a esquece. gente precisa começar. Então essa primeira mudança, a gente vai tentar colocar uma rotina alimentar pro Bruno, respeitando o trabalho dele, respeitando a especificidade do que ele faz. Então, uma hora ele está no hospital, daqui a pouco ele vai para outro. Se as cirurgias forem muito próximas, ele não consegue fazer um almoço tão volumoso, aí a gente vai pensar numa janta mais volumosa, que é o que a gente coloca como estratégia, mas a gente vai tentar que ele consiga sempre fazer um almoço com mais quantidade de alimento, porque é o que parece ser a única oportunidade que a gente tem de colocar mais calorias ali na dieta. Então, o Bruno vai fazer algo entre 4 e 5 refeições no dia, super práticas, rápidas, refeições rápidas. Sem desculpa, né? Sem desculpa. Sem desculpa. Com valor nutricional adequado, porque a gente tem um objetivo, e caloricamente adequado. O Bruno vai ter 7 opções de cardápio, então não vai ter desculpa para sair da dieta. Vai ter o dia do lixo? O pessoal fala dia do lixo aí, eu queria saber se eu vou ter. Não vai ter dia do lixo, a gente não tem dia livre na dieta todos os dias, até porque a gente não está falando aqui de uma dieta extremamente desafiadora. Tem arroz, feijão, macarrão, pão, frango. Tem até um docinho. Tem até um docinho. Então, se é uma coisa que você come todo dia, você quer fazer o que no dia livre da semana? Né? Claro, a cada 20, 21 dias a gente abre uma oportunidade para o Bruno ir no rodízio, matar vontade de alguma coisa ali que não está muito dentro da dieta, mas é só a cada 20, 21 dias, porque todo final de semana com certeza compromete o resultado. E o resultado é o que o Bruno quer. Exato. E lembrando, é um processo. Muita gente procura o imediatismo e isso nunca dá certo. Não. Então é sempre um processo. Estou acima do peso, preciso cuidar da minha saúde, Kathleen está aqui, Clínica Ômega está aqui para me ajudar. E é isso, vou seguir todo esse cronograma que a gente combinou. Sim. Daqui quanto tempo eu volto? Daqui 8 semanas o Bruno volta para fazer uma nova bioimpedância tetrapolar, que é essa aqui a gente fez aqui na clínica, mas até lá ele não vai ficar sozinho. Toda semana a gente vai fazer uma avaliação online com o Bruno, também com uma metodologia super delicada, que vai trazer ali composição corporal, massa magra, massa muscular, gordura corporal, água, circunferências. Então toda semana a gente vai fazer uma nova avaliação para ver se o Bruno está aderente à dieta e o treino, se a gente precisa mudar alguma coisa na estratégia, para que a gente não tenha nenhuma surpresa quando ele voltar nas 8 semanas. E maravilha. Pessoal, Kathleen, fala um pouquinho da clínica pra gente, onde o pessoal encontra você aqui para ter esse cronograma ideal para o pessoal seguir uma vida mais saudável. Perfeito. Bom, a clínica está localizada nos Jardins, em frente ao Parque Ibirapuera, Clínica Ômega. Aqui a gente tem protocolos com nutricionistas, treinadores, médicos, tem vários outros protocolos também para dar um up no seu resultado. Então a gente tem biomédicos, enfermeiras fazendo aplicação de enzimas, para quem opta também por associar esse protocolo, enzimas abdominais, para ajudar ali também a dar um up no resultado, e outros procedimentos estéticos que a gente faz aqui na clínica também, para deixar o seu shape do jeito que você sempre sonhou.
Maravilha, então vem para Ômega, passe com a Kathleen. E agora que vocês viram toda essa minha consulta, eu vou mostrar um pouquinho da clínica para vocês e fiquem com esse gostinho aí, tá bom? Então, Kathleen, muito obrigado novamente. Obrigada, Bruno. E até daqui 8 semanas. Até daqui a 8 semanas. Valeu, galera. Tchau, tchau.